Vamos lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 14 e o verso 15. A palavra de Deus diz assim: Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem, mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Nós já vimos que o apóstolo Paulo, nessa carta, ele agradece a Deus de maneira muito especial pela vida dos tessalonicenses. E a sua gratidão está relacionada ao fato de que eles compreenderam o evangelho e estavam crescendo a cada dia no conhecimento do Senhor. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, verso 2 e 3, o apóstolo Paulo diz assim: Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. O verso de número 9 e 10, ele diz: Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. No capítulo 2, verso 19, Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Capítulo 3, verso 9 e 10. Pois que ação de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Então percebemos a grande alegria do apóstolo Paulo em receber notícias de que os tessalonicenses haviam compreendido o evangelho do Senhor Jesus e que eles estavam crescendo no conhecimento da sua vontade. Mas Paulo tinha uma preocupação pastoral, e a preocupação dele estava relacionado a essa permanência constante no alvo que deve ser o crescimento espiritual. Por isso ele diz no capítulo 3, verso de número 8: Porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Verso 12: E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. No capítulo 4, verso 1, ele diz: Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Verso 10. E na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Então, o apóstolo Paulo entende que existem obstáculos na vida de um cristão e ele encoraja os tessalonicenses para não se acomodarem espiritualmente. O desejo dele é que eles cresçam e se desenvolvam cada vez mais, buscando o seu crescimento espiritual. Nesses versos que nós vamos meditar, o apóstolo Paulo exorta os tessalonicenses e nos mostra uma das causas para não haver o crescimento espiritual na vida de uma igreja. Ele aponta aqui nesses dois versos alguns obstáculos que dificultam o cristão na sua caminhada espiritual. Ele identifica 5 tipos de dificuldades que os crentes têm no seu desenvolvimento espiritual. O primeiro delas
A primeira delas, ele fala a respeito do cristão que é insubmisso. Ele diz aí no verso de número 14: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. Admoesteis os insubmissos. Paulo começa com essa palavra sobre exortação. E essa palavra exortar significa se colocar ao lado para ajudar alguém. Paulo diz que quem deve fazer isso não é apenas a liderança da igreja, mas os irmãos devem admoestar aqueles crentes que são insubmissos. Por isso ele diz: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. Quem são aqui os insubmissos? Essa palavra que Paulo usa era uma palavra que é retirada de um contexto militar. Essa palavra insubmissão, ela era primeiramente aplicada para se referir ao soldado que estava fora de forma, fora da sua posição, ou que se comportou de forma desordenada. Então haviam alguns crentes na igreja de Tessalônica que estavam causando uma desordem naquela igreja, que não estavam vivendo de acordo com o evangelho do Senhor Jesus. Paulo identifica esses irmãos como sendo insubmissos. E a questão é: como tratar o irmão rebelde? Como tratar o irmão rebelde? O apóstolo Paulo diz que esse irmão rebelde, ele deve ser admoestado. Deve ser admoestado. É isso que ele diz: admoesteis os insubmissos. Lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 4, verso de número 14, o apóstolo Paulo diz assim: não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Então veja que Paulo, ele diz que assim como um pai, e era assim que muitas vezes ele enxergava a si mesmo, como um pai espiritual, ele deveria admoestar, como um pai admoesta o seu filho. E o pai admoesta o seu filho porque ama o seu filho. Então, o que Paulo está dizendo é que admoestar o nosso irmão quando ele é insubmisso, quando ele não está vivendo de acordo com o evangelho, quando ele é rebelde em seu comportamento como cristão, admoestá-lo é um ato de amor. E é isso que os cristãos devem fazer com os seus irmãos na fé. Admoestá-los. Se você percebe que na igreja existe algum irmão seu que está sendo rebelde para com o Senhor Jesus, que não está vivendo de acordo com os princípios que nós temos aprendido da palavra de Deus, cada um de nós temos responsabilidade em admoestar este irmão. Por quê? Podemos pensar, qual é o perigo de um crente rebelde no seio da igreja? Qual é o perigo disso? Podemos entender que um cristão rebelde, ele vai ter um comportamento inadequado àquilo que a palavra de Deus nos ensina. Um cristão rebelde é alguém que alimenta a amargura no seu coração. E alguém dominado pela amargura é alguém que vai causar desordem, instabilidade, divisão no seio da igreja. Por isso, Paulo diz que o rebelde, o cristão rebelde, ele deve ser
admoestado, né? Admoestar aqui significa colocar juízo na cabeça dele, adverti-lo sobre as consequências de viver uma vida de insubmissão à palavra de Deus. A palavra de Deus. Atos capítulo 20, verso 31, o apóstolo Paulo disse assim: portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. O apóstolo Paulo sempre exortava os irmãos, e a palavra que ele usa aqui é a mesma, admoestar, sempre mostrava, advertindo os cristãos a maneira como eles deveriam viver o evangelho do Senhor Jesus. Então, temos aqui o primeiro obstáculo para o crescimento espiritual, que é um coração rebelde, insubmisso, que não se coloca debaixo da autoridade do evangelho, da palavra de Deus. E esses irmãos que não vivem em submissão a Cristo Jesus devem ser advertidos. O segundo obstáculo que Paulo coloca é o desânimo. O desânimo. O cristão que vive desanimado. Verso aí de número 14, ele fala logo em seguida: consoleis os desanimados. A palavra desanimado, ela vem da palavra covardia. E a covardia é que produz o desânimo no cristão. Provavelmente aqui essa covardia estava relacionada à perseguição que muitos cristãos sofriam na cidade de Tessalônica. Paulo falou sobre isso em 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 2 e 4, quando ele diz: e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Então, aqueles cristãos estavam sendo perseguidos por causa da sua fé no Senhor Jesus, e por causa da perseguição, muitos estavam reagindo com uma certa covardia. Então a perseguição causava esse desânimo na vida de muitos cristãos. E a questão é como lidar com o cristão desanimado. Paulo diz: consoleis os desanimados. Essa palavra consolar aqui, que Paulo usa, é que o cristão forte na fé em Cristo, ele deve incentivar e encorajar o irmão que está desanimado na caminhada cristã. E como que a gente faz isso? Como que nós incentivamos, encorajamos os nossos irmãos que se encontram desanimados na vida cristã? Mostrando para eles algumas realidades da palavra de Deus, mostrando que o Senhor responde às orações, mostrando para eles a certeza que nós podemos ter da salvação de Jesus, falando para eles sobre a ressurreição final, ensinando sobre o quanto Deus nos ama e nos ama em toda e qualquer situação, mostrando que o Senhor é soberano e que Ele dirige, segundo a sua vontade, a nossa vida e, portanto, todas as coisas contribuem para o nosso bem. O fato é que nós precisamos encorajar aqueles que estão desanimados na caminhada cristã, fazendo-os olhar para o que nós temos em Cristo Jesus, para a sua promessa e encontrar na palavra e na promessa de Jesus a força espiritual
para continuarem servindo a Cristo. A terceira coisa que Paulo fala, então, o terceiro obstáculo, após falar da insubmissão, após ele tratar do desânimo espiritual, agora Paulo vai falar da fraqueza espiritual, do cristão fraco. Logo em seguida ele diz: ampareis os fracos. Ampareis os fracos, né? Quem são os irmãos fracos? O que Paulo quer dizer com isso, né? O cristão fraco, ele é um cristão frágil na sua fé. Uma pessoa fraca na fé é uma pessoa que cambaleia de um lado para o outro, cercada de dúvidas, de incertezas. Paulo vai falar sobre o cristão fraco, por exemplo, lá em 1 Coríntios capítulo 8. 1 Coríntios capítulo 8, nós temos lá os cristãos fracos, e ele diz sobre eles aí a partir do verso de número 8 a 13. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber a mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne para que não venha escandalizá-lo. A questão aqui que Paulo trata em Corinto era que muitos irmãos fracos na fé estavam se escandalizando ao verem os irmãos fortes na fé comerem a carne que era sacrificada aos ídolos no templo. Esses irmãos que ainda não tinham maturidade cristã, ao verem o cristão forte comendo a carne que ele sabia que tinha ido ao templo, oferecido àquele Deus, àquele ídolo, ele se escandalizava. Paulo chama este irmão que se escandaliza, que a sua mente é suscetível e tem mais facilidade de se escandalizar, ele chama este irmão fraco, este irmão de fraco, né? A consciência dele é fraca, ou seja, ele tem mais suscetibilidade ao escândalo, ao pecado, né? Ele enxerga as coisas, ele vê as coisas e ele se escandaliza facilmente, né? Ele se escandaliza facilmente. Então Paulo diz aqui que esse irmão fraco na fé, que se escandaliza por tudo, por qualquer coisa, às vezes, esse irmão deve ser amparado. É isso a palavra que ele usa aí, ampareis os fracos. A palavra amparar o sentido é de segurar com firmeza, agarrar-se, né? O que este irmão precisa, esse irmão que é fraco na fé, que é cheio de dúvidas, ele precisa de algum irmão forte, ele precisa ter algum cristão mais forte na fé ao seu lado para agarrá-lo, segurá-lo com firmeza e caminhar com ele, mostrando e ensinando o evangelho do Senhor Jesus. Veja lá em Tito, no capítulo de número 1, Tito capítulo 1, verso de número 9, Paulo usa essa palavra nesse sentido, né, de agarrar, de segurar firmemente, quando ele fala assim, Tito 1:9, apegado à palavra fiel. Aqui está a palavra, né, que Paulo traduz lá como amparar. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Então, como que a gente ampara um irmão fraco, cheio de dúvidas, que se escandaliza com qualquer coisa? O que ele precisa? Ele precisa de Bíblia. Ele precisa entender o evangelho. E para isso, precisa de um cristão mais maduro ao seu lado, mais forte, mais firme na palavra, para então ampará-lo, né? Para ampará-lo.
Após falar então sobre o obstáculo da insubmissão, o obstáculo do desânimo, o obstáculo da fraqueza espiritual, agora Paulo fala sobre o cansaço espiritual. Aí no verso de número 14, ele fala logo no final: e sejais longânimos para com todos, né? O que acontece quando a gente tem na igreja vários irmãos que ainda são imaturos espiritualmente? Quando a gente tem que lidar com um irmão que é insubmisso, com aquele outro que está desanimado, com aquele outro que é fraco na fé, o que acontece com o cristão mais maduro que tem que lidar com todos esses irmãos que vivem num problema crônico espiritual? Quando ele exorta, quando ele ensina, ele encoraja, e parece que aqueles irmãos não cresceram espiritualmente. Esta era a realidade que a igreja de Tessalônica vivia. Parecia que, por mais que alguns irmãos ali ouvissem a palavra, ouvissem o evangelho, eles não se desenvolviam espiritualmente, eles não cresciam, não deixavam a insubmissão ou não deixavam o desânimo de lado, continuavam sempre fracos e imaturos, e isso parece que estava cansando alguns irmãos, principalmente aqueles que eram fortes na fé. Eles estavam cansados de terem que lidar com esta infantilidade espiritual. Parecia que tudo que eles faziam não resultava em nenhum progresso. Eles estavam cansados por causa dos irmãos problemáticos, né? O que Paulo diz então para esses irmãos que estão cansados? Sejais longânimos para com todos. Sejais longânimos para com todos, né? A palavra aqui, longânimo, é a palavra para perseverar com paciência. A palavra longânimo traz a ideia de você ter paciência no meio do sofrimento. A ideia de longânimo é você não perder o ânimo diante das dificuldades. E essa é uma virtude que o cristão mais maduro precisa exercitar na sua vida com aqueles irmãos que são problemáticos. A Bíblia diz que o Senhor é longânimo para conosco, né? A Bíblia vai nos ensinar em várias passagens que o Senhor é longânimo para conosco. Lá em Números, capítulo 14, verso 8, a palavra de Deus nos diz assim: se o Senhor se agradar de nós, não é esse texto, não. Salmo 86, verso 15. Me desculpem. Salmo 86, verso 15. Diz assim: mas tu, Senhor, é Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Também o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 3, verso 25: a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, né? Então Deus exerce a sua paciência para conosco, exerce a sua paciência em não nos punir imediatamente, diz Paulo, até que Cristo Jesus viesse e desse sua vida por nós, e que em Cristo fosse manifestada a justiça de Deus, para que nós pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados. Então a paciência, a longanimidade deve ser uma prática na vida cristã. Nós temos que ter paciência com os nossos irmãos
que tem dificuldade no seu crescimento espiritual, no seu crescimento espiritual. Nós vamos ver, por exemplo, lá em 1 Coríntios, capítulo 13, que a paciência é uma das características do amor, né? Do verdadeiro amor. Paulo diz assim, 1 Coríntios 13, 4 e 5, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Gálatas, no capítulo 5, verso de número 22, vai mostrar que um dos frutos do Espírito é longanimidade. O fruto do Espírito é longanimidade. E lá em 2 Timóteo, nessa carta pastoral de Paulo, ele orienta como que Timóteo deve se relacionar com aqueles irmãos que são imaturos na vida cristã. E ele diz lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 24 ao verso 26, ele diz assim, ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem na expectativa de que Deus lhe conceda não só arrependimento para conhecer plenamente a verdade, mas também um retorno à insensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprir a sua vontade. Então veja que como nós temos que ensinar a palavra, Paulo diz que nós temos que ensinar com paciência. 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 Isso é uma das características que nós, como cristãos, precisamos ter com aqueles nossos irmãos que têm demonstrado certa dificuldade em sua caminhada, no seu compromisso com o Senhor Jesus. Então, longanimidade é uma das virtudes que Paulo menciona em Tessalonicenses que o cristão deve ter para lidar com todas essas situações dentro de uma igreja local. E por fim, ele fala do cristão que é mau. Então, após ele falar, vamos lembrar aqui do obstáculo da vida cristã, que é a insubmissão, o desânimo, a fraqueza, o cansaço. Agora ele fala do pecado, da maldade. Verso 15. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. O mal aqui que Paulo se refere é todos aqueles pecados que dizem respeito aos nossos relacionamentos interpessoais, né? O mal se refere aqui à calúnia, à fofoca, à difamação. E o que o cristão deve fazer diante da maldade de outros cristãos contra ele? Paulo fala, não pagar o mal com o mal. Paulo está nos ensinando que a vingança e a retaliação pessoal é algo proibido pelo Senhor. Lá em Romanos capítulo 12, verso de número 19, diz assim, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então, nós podemos ficar irados, mas não fazer vingança com as nossas próprias mãos, né? A retaliação. Porque Paulo diz, isso pertence somente ao Senhor. Isso pertence somente ao Senhor. O único que tem direito de se vingar é Deus. Ele é o vingador. Ele é o vingador. Por isso Paulo fala que ao invés de pagar o mal com o mal, a fofoca pela fofoca, a maledicência pela maledicência, a briga pela briga, Paulo diz, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós
e para com todos. Ou seja, não somente dentro da esfera da igreja, com aquele irmão que porventura fez uma fofoca, uma maledicência contra você, mas com todos os homens, não somente dentro da igreja, mas como testemunho também para os ímpios, de que você é um filho da graça de Deus. Lá em Romanos capítulo 12, Paulo diz isso no verso 20 e 21. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Lá em Mateus capítulo 5, Jesus ensinou no Sermão do Monte, do verso 43 ao 48, ele disse: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, meus irmãos, o amor que nós devemos demonstrar, fazendo o bem para os nossos irmãos em Cristo, que fazem o mal contra nós, deve ser este amor, o mesmo amor que Cristo teve por nós. A Bíblia diz que nós éramos também fracos, inimigos, que nós éramos insubmissos, e Deus nos amou, e Ele nos amou incondicionalmente. Ele nos deu Jesus para ser o nosso Salvador. E é com este amor que nós devemos então tratar os nossos irmãos, que são difíceis, no sentido de não crescerem, não terem crescido espiritualmente, que têm problemas na sua caminhada com Cristo Jesus. E não somente dentro da igreja, como diz Paulo, não somente entre vós, mas para com todos. E aí Paulo amplia o nosso testemunho que nós devemos dar para aqueles que não conhecem Jesus como seu Salvador. Quero terminar dizendo que nem todos os cristãos crescem igualmente na vida cristã, né? Nem todos. Na igreja você vai ter irmãos que se desenvolvem na sua vida com Deus, que crescem espiritualmente, que amadurecem no seu relacionamento com o Senhor, e vai ter sempre aqueles irmãos, como era na igreja de Tessalônica, que são irmãos que vão ter mais dificuldade, irmãos insubmissos, outros desanimados, outros fracos, outros que estarão cansados, outros que pecarão contra nós, e devemos então, segundo Paulo, nós devemos ajudar esses irmãos imaturos. Essas características que Paulo descreve aqui são características de um cristão imaturo, né? Insubmissão, desânimo, fraqueza, maldade, são características de irmãos que não cresceram espiritualmente. E o que nós devemos fazer é o que Paulo se preocupa em toda a carta aqui, é ajudar os nossos irmãos em Cristo a desenvolverem a vida cristã, a progredirem na sua caminhada com Cristo. E aqui nós entendemos, então, em terceiro lugar, que isto é nada mais e nada menos do que compreender e praticar o Evangelho. O que é um cristão maduro? Um cristão maduro é aquele que entendeu o que Cristo fez por ele. É aquele que compreendeu como que o Evangelho transforma a nossa vida. Aquele que compreende o que Cristo fez pela sua vida, as implicações da morte e da ressurreição de Jesus no seu dia a dia,
quando nós compreendemos isso, cada vez mais nós vamos crescer no nosso conhecimento do Senhor e assim vamos desenvolver a nossa espiritualidade. Vamos nos tornar cada vez mais cristãos maduros. Compreender e viver o Evangelho é o caminho da maturidade cristã. E uma igreja saudável é uma igreja que compreende o Evangelho. Uma igreja saudável é uma igreja que vive os relacionamentos à luz do Evangelho de Cristo Jesus, onde o velho homem vai morrendo e o novo homem vai sendo a cada dia renovado no nosso entendimento para andarmos como irmãos em Cristo, com sabedoria e buscando assim glorificar a Deus e dando bom testemunho do Evangelho de Cristo Jesus. Que Deus nos ajude, primeiro, a crescermos espiritualmente a cada dia no conhecimento do Senhor e que possamos também ser instrumentos para ajudar aqueles irmãos que estão e que nós percebemos que têm dificuldades na sua caminhada do Evangelho. Que você entenda que, em alguma medida, você também tem responsabilidade, como membro do corpo de Cristo, de ajudar aqueles irmãos que são mais imaturos, mais suscetíveis, mais fracos. Cada cristão maduro que tem conhecido o Senhor, que tem crescido no conhecimento da sua palavra, deve entender a sua responsabilidade de ajudar aqueles que são mais fracos na fé. Isso não é uma responsabilidade apenas dos líderes da igreja, de presbíteros, de pastores. Veja que Paulo coloca aqui como uma responsabilidade de toda a igreja, de todos os irmãos, ajudarem aqueles que têm dificuldade na sua caminhada no Evangelho. Que Deus assim nos abençoe e que possa haver mais igrejas saudáveis, mais cristãos maduros, que é isso que nós precisamos, cristãos maduros que produzam, um bom testemunho no nosso relacionamento dentro da igreja e assim um bom testemunho para os de fora, para que conheçam o Evangelho de Jesus. Amém?